levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nós queremos te agradecer pela obra do Teu Espírito Santo em nossa vida, Pai, que desperta, meu Deus, o nosso coração, para que a gente possa estar olhando, cuidando, além dos nossos problemas, além das nossas dificuldades. Eu quero te agradecer porque o Teu Espírito Santo nos convence de que o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está cuidando de nós, e é por isso que nós podemos então, confiando nessa mão do Senhor que repousa sobre nossas vidas, atender também, meu Deus, as aflições daqueles que estão perto de nós, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, por toda a Tua igreja que tem sido movida, e por podermos fazer, meu Deus, uma obra que leva o Teu nome, Pai. Peço para que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um, e que cada um possa continuar sendo farto e abundante em Tua obra, Deus. Que a gente possa, ó Deus, ouvir o Teu chamado, que a gente possa ter prazer em atender a Tua voz, e que a gente possa fazer isso com a nossa fé, Pai. Sem, meu Deus, nos confundir, porque a nossa salvação não vem das nossas obras, mas a nossa salvação vem da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não fazemos isso para sermos salvos, nós fazemos isso porque somos salvos. Então, meu Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, Deus. Coloque no nosso coração uma palavra que possa transformar nossos conceitos, transformar nossos pensamentos. E acima de tudo, meu Deus, que através da sua palavra, o Senhor possa se revelar ainda mais a nós, Pai. Para que a gente nessa noite possa conhecer mais de Ti, Senhor. E permitir, Pai, que por causa disso, o Seu nome seja glorificado em nós, Pai. Assim nós oramos, nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e vivo
de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Hoje está muito fácil, hein, pessoal? Gênesis 1. Eu tenho sempre uma preocupação, e eu vou abrir meu coração para você hoje. Não é uma preocupação de hoje, todo domingo eu penso nisso. Sempre quando eu vou começar a ministrar, eu penso nisso, né? Mas o Espírito Santo me permitiu compartilhar com você essa minha preocupação, né? É de que nesse momento, por exemplo, tem muitas igrejas, né? E todas elas assim, cheias, graças a Deus, né? Pessoas que estão, assim como nós, louvando, pessoas que vão receber a palavra. E a minha preocupação é com relação a amanhã, segunda-feira, né? Você veja que, com tudo isso acontecendo, às vezes a segunda-feira, ela vai ser um dia normal, ela não vai ter mudanças, né? Deveria mudar, né? Porque a gente sai das igrejas com uma palavra, né? A gente sai das igrejas com uma direção do Espírito Santo, né? Então, nós poderíamos fazer com que a segunda-feira pudesse ser uma segunda diferente na vida das pessoas. Ainda que elas não conheçam a palavra, ainda que elas não tenham entendimento, cabe a nós, então, poder abençoá-las, né? Então, toda segunda-feira, a gente vai ver pessoas discutindo, né? Pessoas brigando, né? Se desentendendo, famílias se destruindo, né? No trabalho, as pessoas se confrontando. E no meio dessas pessoas vão existir muitas que vão estar hoje, por exemplo, aqui na igreja, ou em qualquer igreja da nossa cidade, né? Eu gostaria de, já que o Espírito Santo me permitiu compartilhar esse pensamento com você, eu gostaria de compartilhar também o meu desafio, que todo domingo eu faço aqui, de fazer, a partir dessa segunda-feira, uma semana diferente para quem estiver perto de mim. Será que você pode fazer isso? A partir dessa segunda-feira, uma semana diferente para quem estiver perto de você? Pode? Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Senhor, dá-nos a tua palavra, Pai, e nos permita praticá-la, e que essa semana nós possamos abençoar todas as pessoas que estiver conosco, Pai. Nós vamos ser motivo de bênção, nós vamos ser motivo de cura, nós vamos ser motivo de libertação, e acima de tudo, motivo de anunciar o teu santo nome. Vai ser uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra, capítulo 1, versículo de número 26 até o 28, muito conhecido esse texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Amém? Até aí. Vamos nos assentar. Louvado seja Deus. A Bíblia começa falando a respeito de nós. Nós estamos lá no começo de toda a obra da criação de Deus, né? E quando ela fala a nosso respeito, ela fala que Deus fez para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, né? E por isso, pensando nisso, nesse propósito de comunhão, que Ele então, na hora de nos fazer, diz a Bíblia que Ele tomou cuidado de nos fazer segundo a sua imagem
e a sua semelhança. O que quer dizer essas coisas? Imagem quer dizer a nossa estrutura, né? Então, como que Deus é? Nós nunca vimos o nosso Deus, né? Mas como que o nosso Deus é? Ele é como nós somos. Nós somos a imagem dele, né? No vocábulo muito comum entre as pessoas de hoje, seria a gente dizer assim, nós somos o espelho, né? Você fala assim, eu vou espelhar isso aqui. Quando você pega alguma coisa no computador, você vai espelhar, né? Então, você vai fazer a mesma coisa, né? Então, nós somos o espelho de Deus. Nós somos a imagem de Deus, né? Então, a Bíblia depois vai acrescentar para nós, dizendo assim, né? Que Deus é como nós, Ele tem pé e anda, tem mão, tem boca, tem olhos, né? A Bíblia vai acrescentar isso depois, né? Mas logo no começo já dá para saber disso, porque se nós somos imagem dele, então ele é igual a nós, né? E a semelhança estava justamente no que está dentro de nós. Então nós pensávamos como Deus pensava, nós sentíamos como Deus sentia. Mas, veja bem, essa comunhão, então isso era uma comunhão, né? A ponto de fazer com que esse primeiro casal pudesse receber toda a tarde a presença de Deus, que estava com eles, para poder falar com eles, para poder participar a eles os planos e os projetos que Deus tinha, né? Então essa comunhão foi quebrada. E por que essa comunhão foi quebrada? Essa comunhão foi quebrada por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, então houve um trauma, houve um cisma, né? A imagem continuou sendo a mesma. Nós não perdemos nenhuma referência da imagem de Deus, mas nós perdemos referência na semelhança com Deus. Então foi isto que por causa do pecado foi alterado em nós. Para a gente poder entender isso, é necessário que a gente então possa conhecer quem realmente Deus é e como Deus é, para que a gente possa entender como que isso funciona nos nossos dias. Para a gente poder falar a respeito de Deus, então nós, para poder tentar explicar um pouquinho a respeito dele, nós teríamos que falar a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus que fala, que tenta explicar Deus, mostra Deus sobre dois aspectos. Um aspecto do atributo de Deus é incomunicável conosco. Nem naqueles dias lá de Adão e Eva, quando Deus nos fez sua imagem e sua semelhança, eles também não tinham. Então, esses atributos, eles nunca foram nossos. Então, nós não o perdemos, porque nós nunca o tivemos. Sempre foi somente de Deus. Por quê? Porque esses atributos é que dão legitimidade a Ele ser Deus. Então, o que faz Ele ser Deus? É o fato dele ser, por exemplo, onisciente. É um atributo que só é dele, né? Então, o que é uma pessoa onisciente? É aquela pessoa, por exemplo, que tem a ciência de tudo. Tem o conhecimento de tudo. Tudo que já houve, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, Deus tem esse conhecimento. O outro atributo de Deus, que é somente dele, que nós nunca tivemos, é a onipresença. É o que faz dele ser Deus. O que é a onipresença? A onipresença é o fato dele poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro atributo que é só dele, incomunicável, é a onipotência. O que é a onipotência? É o poder de fazer aquilo que ele quiser fazer. É o poder que ele teve para poder fazer o que você vê e até mesmo o que você, por hora, ainda não vê, mas um dia, com a glória de Deus, você vai poder ver. Outro atributo que é somente dele, que nunca tivemos, é
a imutabilidade. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o último atributo, que é somente dele, né? Também nós não podemos ser igual a ele, é a eternidade. Deus, ele é. Por isso que quando ele vai tentar expressar quem ele é para Moisés, e Moisés pergunta, mas eu vou chegar lá, vou dizer que Deus me mandou, eu vou falar que quem é esse Deus que me mandou? Ele vai lá, você vai lá e você fala, porque Moisés queria assim, me dá um histórico, da onde o senhor vem, né? Como que o senhor é, onde que o senhor mora, me dá o seu endereço, me dá a sua casa, para eu poder chegar lá e te dar o relatório. Aí ele falou assim para Moisés, não, basta você chegar lá e dizer assim, ó, que o eu sou te enviou. E quando ele começa a dizer a respeito da palavra, veja que o próprio Deus não se preocupa com isso, em querer dizer quem ele é, como ele é, de onde ele vem, a partir do princípio que na palavra, ao invés dele explicar isso, ele fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a... Então o que existia no princípio? Nada, a não ser ele. Ele, no princípio criou Deus. Então, quem que existia? Deus. Então, isso é que faz do nosso Deus ser Deus. Amém? Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Agora, existe então alguns atributos de Deus que são comunicáveis conosco, dos quais então faz parte da semelhança que nós perdemos. Alguns deles, por exemplo, é o fato de você saber que Deus é amor. Deus é amor ou não é? Quem sabe disso? Amém. Deus é amor. É o fato de você saber que Deus é bom. É o fato de você saber que Deus, ele é misericordioso. Que Deus, ele é cheio de graça. De graça, que você sabe, né? Graça é favor imerecido, né? Deus, ele é paciente. Deus é sabedoria. E Deus é justiça. Eu vou parar por aqui, no meio de tantos atributos que nos assemelham. Nós poderíamos, por exemplo, ter amor no nosso coração? Poderíamos, mas nós não temos. Nós poderíamos ser bons? Poderíamos, mas nós não somos. Nós poderíamos ser misericordiosos? Poderíamos, mas nós não somos. Nós poderíamos ser, por exemplo, pacientes? Nós poderíamos, mas nós não somos. Então, esses atributos é que nos tornaram diferentes de Deus, porque isso nós éramos. Adão e Eva eram bons, tinham paciência, tinham misericórdia. Eles eram a imagem e a semelhança de Deus, mas nós não somos. E como que a gente então sabe destas coisas, né? Então a Bíblia, por exemplo, fala assim, ó, em Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20, fala assim para nós, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, veja que isso não está reservado somente às Escrituras, porque alguém pode dizer assim, não, mas eu nunca li a Bíblia, eu não sei. Não, ninguém nunca falou disso para mim, então eu não sei. Então, Deus, ele não colocou isto somente nas Escrituras. Ele não se revela somente nas Escrituras, para que ninguém se estrive nisso, na falta do conhecimento, na falta do entendimento. Mas ele tomou o cuidado, né, conforme diz a palavra, ó, né, que tudo de Deus se pode conhecer e é manifesto por ele, quer dizer, é revelado por ele, porque Deus fez isso, não porque ele esteja obrigado,
mas o próprio Deus, ele quis se revelar, não a alguns, mas para todos. E como que ele fez isso? Olha aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não há desculpa. Porque as coisas criadas revelam o poder, a grandeza, a sabedoria, a glória de Deus. Olha bem, o Salmo 19, versículo de 1 a 4, fala assim, tentando explicar isso que o apóstolo Paulo nos coloca em Romanos, por exemplo, né? O Salmo nos ajuda explicando da seguinte maneira, os céus, porque como que a natureza faz isso? Então o Salmo fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite se revela em conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol. Não tem uma palavra, não tem um ruído, mas o sol a cada dia declara a glória de Deus. O dia, cada dia declara a glória de Deus, e a noite, cada dia declara a glória de Deus. Amém, irmão? Então veja que a própria natureza se incumbe disso, né? De mostrar essa grandeza. Então essa sabedoria, por exemplo, né? Esse conhecimento de saber quem Deus é, essa capacidade de Deus, esse poder de Deus, por exemplo, ele deveria, por exemplo, trazer para nós, por exemplo, uma transformação de vida, uma mudança de vida. Por quê? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é de que a gente seja imagem e semelhança dele. Então nós estamos, por exemplo, em busca disso de novo. Nós perdemos, mas nós estamos em busca. Então o que acontece? Acontece que o ser humano hoje, chega para ele muitas vezes um evangelho da seguinte maneira: falou, olha, você está aí nessas condições, você está vivendo dessa maneira, mas olha, mas Deus é bom, fica tranquilo, né? A pessoa chega assim para os outros e diz assim, olha, mas Deus é misericordioso, então fica tranquilo. O outro chega e fala assim, olha, você sabe que Deus é longânimo, Deus tem uma paciência, então vai chegar a sua hora, né? O outro fala assim, não, mas olha, não fica desesperado não, porque tudo tem o seu tempo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sabe de todas as coisas, não é isso? Então veja bem, saber quem Deus é, traz um conforto para muitas pessoas, traz um consolo para muitas pessoas, e é aí que está o conflito do Evangelho. O Evangelho que se é pregado dessa maneira, não deveria ser pregado dessa maneira, porque o verdadeiro Evangelho não veio para trazer conforto a essa situação. O verdadeiro Evangelho, ele veio para trazer um desconforto nessa situação. Porque, veja bem, quando nós estamos longe da semelhança de Deus, e sabendo que nós precisamos ter comunhão com Deus, então nós precisamos nos sentir desabilitados, despreparados, e nós precisamos então corrigir essa deficiência. Então saber que Deus é bom
não deveria trazer alegria para a nossa vida do jeito que nós estamos, muito pelo contrário, deveria trazer preocupação. Olha, Deus é bom, mas e nós? Somos bons? Porque a comunhão consiste nisso. A comunhão consiste quando duas pessoas andam juntas. A palavra de Deus fala assim: poderão andar dois juntos sem ter acordo? Poderão andar dois juntos sem ter comunhão? Então, como que eu posso andar com Deus em comunhão, se Ele é bom e eu não sou bom? Se Ele é misericordioso e eu não sou misericordioso? Se Ele é paciente, mas eu não tenho paciência? Como que eu posso ter comunhão com Ele dessa maneira? Então, isso não deveria me trazer tranquilidade, isso deveria me trazer preocupação, né? Então, veja bem, a palavra de Deus, por exemplo, ela fala para nós que quando o próprio Adão pecou pela primeira vez, Adão pecou ele não tinha mais pecado, ele só tinha aquele pecado. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala que ele foi o homem que mais conheceu Deus. Com todo o conhecimento que ele tinha de Deus, havendo ele pecado, ele não ficou tranquilo em dizer assim: não, mas eu pequei, mas Deus é bom. Eu errei, mas Deus é misericordioso. Não. Em Gênesis 3:8 fala assim, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja a diferença de entendimento de Adão com o entendimento de muitos hoje. O fato de Deus ser bom nos traz uma grande dificuldade, nos traz uma necessidade de melhora, de mudança, de transformação. Então diz o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo de número 23, para ajudar a complicar essa situação, né? Então a palavra diz assim, olha: pois todos pecaram e carecem todos da glória de... Olha que situação. Então nós chegamos a um momento em que nós encontramos a palavra de Deus nos colocando nessas condições. Olha, não há entre nós ninguém que não tenha pecado. Então a preocupação de um deve ser a preocupação do outro. A conquista de um devia ser a conquista do outro. Então, por exemplo, se todos, olha como a Bíblia fala, todos pecaram. Mas veja que o evangelho não é pregado dessa maneira, todos pecaram, mas fica tranquilo, vai chegar a sua hora de você se converter. É isso que está falando aí? A Bíblia não fala assim, todos pecaram, mas Deus é bom. A Bíblia não está dizendo aí, olha, todos pecaram, mas Deus é misericordioso. Não. O que a Bíblia está dizendo aí? Todos pecaram e carecem, precisam. A Bíblia está mostrando que há uma deficiência em nós. A Bíblia está dizendo que há uma demanda de atividade em nós, de um trabalho de fé em nós. Nós somos pecadores e nós precisamos fazer alguma coisa por isso. Nós não podemos ficar esperando. Pregue esse evangelho, por favor, para quem está do seu lado. Diga assim: não há tempo para ficar esperando. Fala aí. Não há tempo para ficar esperando. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Então nós precisamos
meditar nisso. Então, se todos nós pecamos, então o pecado então é bom? Não, o pecado não é bom. Porque o pecado, diz a Bíblia, é a única coisa que nos afasta de Deus. As nossas tribulações não nos afastam de Deus. A distância entre a terra e o céu não nos afasta de Deus. O nosso nome, a nossa identidade não nos afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Então não é bom estar em pecado. Não adianta eu estar no pecado esperando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Então a palavra fala que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele se refere muito a isso, né? Então ele fala assim, então a gente carece, a gente necessita. A gente precisa resgatar a comunhão, porque nós somos diferentes agora. Nós somos a mesma imagem, mas não somos mais semelhantes. Nós somos diferentes, porque em nós está o pecado e em Deus não há lugar para o pecado. Aí então, por exemplo, o evangelho ele vai ser pregado. E olha como o evangelho bíblico é pregado. Em Provérbios capítulo 11, versículo 20, para ganhar tempo, vai projetar, eu não vou ler. Eu só vou falar o que está escrito nele e vocês vão depois em casa desenvolvendo. Mas em Provérbios capítulo 11, versículo 20, vai falar que Deus odeia o perverso de coração. Mas ele não é misericórdia? Mas ele não é bom? Mas ele não é paciente? Ele é. Os nossos pecados nos alterou, mas os nossos pecados não alterou a Deus. Os nossos pecados nos fez cair, mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Os nossos pecados nos afastam do céu, mas Deus continua tendo a sua morada no céu. Então a Bíblia fala, o Evangelho fala, que Deus odeia os perversos de coração. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus vai falar que Deus odeia os mentirosos. Fala para quem está falando, você acredita nisso? Deus odeia os mentirosos. Odeia. Quando a palavra de Deus fala odeia, isso está nos levando a uma comunhão, uma separação? A separação, né? A separação, né? E nós estamos buscando o quê? Comunhão, né? Então isso quer dizer que se nós queremos comunhão, nós precisamos resolver essas coisas na nossa vida. Porque o coração perverso, Deus odeia, então eu tenho que corrigir isso. A mentira, Deus odeia, então eu tenho que corrigir isso. Em Provérbios 16, versículo 5, fala que Deus odeia o arrogante. Olha isso. Odeia o arrogante. Em Isaías 61, versículo 8, fala que Deus odeia aquele que rouba. Rouba coisas, rouba confiança, rouba sentimentos, rouba amizade, rouba marido, rouba esposa, rouba filhos. Aquele que rouba, Deus odeia. A palavra de Deus fala que em Romanos capítulo 6, versículo 23, e deixa bem claro isso, é o Evangelho. Romanos 6, capítulo 23, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus deixa bem claro assim, que o salário do pecado é a morte é a comunhão com Deus? Não é não, né? Está longe disso, né? Porque Deus é eterno. Diga, Deus é eterno. Então, olha só.
o pecado nos afasta de uma comunhão com Deus. E o pecado vai ter como salário, como recompensa, a morte. E aí olha o que a Bíblia diz, depois em casa você pode pesquisar. Que a morte, quando a pessoa morre no pecado, então a morte lança a pessoa no inferno. E no juízo, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E Deus vai estar onde? No céu. Então não tem comunhão, tem separação. Então não dá para pregar um evangelho para o pecador, dizendo assim, não, fica tranquilo, Deus é bom. Para o pecador não dá. Para o pecador nós temos que dizer para ele, olha, você carece, você precisa mudar. Você precisa de Deus, porque se você continuar no pecado, o seu salário vai ser morrer. E se você morrer no pecado, você vai para o inferno, e o inferno e você será lançado no final no lago de fogo. Então veja que o evangelho, ele não é assim como a gente vê hoje, assim, muito bem-vindo. Por isso que você vê no evangelho, por exemplo, a Bíblia mostrando uma perseguição. Poxa, os apóstolos foram pregar o evangelho, foram perseguidos. A igreja foi pregar o evangelho, ela foi perseguida. Mas hoje a gente vai pregar o evangelho, nós somos bem recebidos. Por quê? Porque nós mentimos. Nós estamos dizendo para o pecador, não tem problema. Deus é bom. Você precisa parar de mentir. Porque Deus odeia o mentiroso. Fala para quem está falando, Deus odeia o mentiroso. Nós temos que parar de pregar esse evangelho. Que ao invés de levar as pessoas para o céu, está lançando as pessoas no inferno. Porque as pessoas, elas estão esperando a misericórdia. Mas qual vai ser a misericórdia para o pecador? Nenhuma. A Bíblia fala que Deus é implacável com o pecado. Qual vai ser a paciência de Deus com o pecador? Nenhuma. Qual vai ser a bondade de Deus para com o pecador? Nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo fala, todos pecaram, e nós não estamos bem na fotografia. O nosso caso é grave. Fala para quem está do seu lado, fala, nosso caso é grave. A ponto do apóstolo Paulo, falando consigo mesmo, você conversa com você? Jesus conversava com o vento, Jesus conversava com o mar, Jesus conversava com as árvores. Você conversa? A gente tem que aprender a conversar com as coisas. O apóstolo Paulo, ele vai e conversa com ele mesmo em Romanos, capítulo de número 7, versículo 24, diante desse evangelho, ele fala assim consigo mesmo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, primeira coisa que ele considera, puxa, eu não sou uma pessoa bem-aventurada, porque a palavra de Deus não é minha mãe, não é o meu pai, não são os meus amigos, não. Minha mãe fala que eu sou o moço mais bonito do mundo. Meu pai fala que eu sou o orgulho dele. Os meus amigos falam que eu sou o cara. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu sou um pecador. Como que eu faço com isso?
Ele pensa e ele então escreve isso, manda escrever isso. Desventurado homem que sou. Quer dizer, eu não sou bem-aventurado. Não adianta eu me enganar. Não adianta meu pai me enganar, não adianta minha mãe me enganar, não adianta os meus amigos me enganar, porque a palavra de Deus, ela me julga. E a palavra de Deus me condena, porque eu sou um pecador. Aí ele conjectura. Aí ele fala assim: mas espera aí, tem alguma saída? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso me ajudar? Põe a mão no seu coração assim e fala assim, ó, fecha os teus olhos e fala assim: será que tem alguma coisa que eu posso fazer para me ajudar? O apóstolo Paulo, ele falou isso. Espera aí, deixa eu pensar. Quem me livrará do corpo desta morte? O que eu posso fazer? Aí ele vai em busca. E Deus então fala com ele. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Deus responde para ele essa pergunta. Dizendo assim: Paulo, presta atenção nisso, Paulo, que eu vou te falar. Agora, diga agora. Ó, que palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, a saída não é a gente tentar melhorar. A saída não é a gente morder a língua. A saída não é a gente, sabe, mudar de amigo, mudar de marido, mudar de esposa. Não. A saída está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudi-lo por isso? Você pode glorificá-lo por isso? Mas como que é isso, Paulo? Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Paulo fala, é assim, ó. É dessa maneira, ó. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Deus não tem essa graça? Então, é aí que entra a graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, não foi igreja, não foi religião. Igreja escolhe nomes, escolhe salvadores, escolhe intermediários, mas ele fala assim, ó, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Está vendo? Então, como que a gente resolve isso? Em Cristo, mediante a fé, na sua infinita graça. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo de número 7. Aí agora, ao invés de Paulo falar assim, desventurados, agora ele muda. Debaixo da graça e da fé em Jesus Cristo, as coisas mudam. Aí agora ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, são sarados. Bem-aventurados. Está vendo? Então existe uma saída. A saída não é continuar fazendo
entendendo que Deus é bom. A saída não é continuar pecando, porque Deus é misericordioso, não vai matar ninguém. A saída é a gente agradecer, porque Deus até agora foi tolerante, porque Deus foi paciencioso, e porque Deus foi maravilhoso, e porque Deus foi bom, e porque Deus foi amor, e mudar agora, aleluia, transformar agora, em que a palavra está chegando aos nossos corações. Por isso, que em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Deus fala exatamente o seguinte para a igreja: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho, né? Mas que evangelho, hein? É o evangelho da caixinha de promessa? Não, é o evangelho da verdade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo precisa saber disso, que todo mundo perdeu a semelhança, que todo mundo nasce no pecado e todo mundo carece, precisa fazer alguma coisa. Avisa para mim, prega o evangelho e avisa toda criatura. E aí ele fala assim, ó: quem crer, olha que bonito isso, ó. Quem crer precisa ser batizado, porque aquele que crer e for batizado será, aleluia, aleluia. Mas haverão aqueles que não vão crer. Pois é, está escrito: aleluia para os que creem. Mas quem porém não crer será, que tristeza, não? Que tristeza. Pregava quarta-feira aqui para os pastores a respeito dos condenados. A Bíblia fala, li o texto com eles, que naquele dia vai ser uma multidão. Multidão. É uma multidão tão grande, que a Bíblia fala, para tentar explicar para nós como vai ser essa multidão, a Bíblia fala assim: é uma multidão como o mar. Sabe quando você chega na praia assim, você olha o mar, e o que você vê depois do mar? E o que você sabe que tem depois do mar? Mar. É isso que a Bíblia está querendo dizer, é uma multidão que os nossos olhos não conseguem findar. Olha. Então a palavra de Deus está falando que isso é o evangelho. Avisa o perigo, mas as pessoas vão se chatear, mas alguns vão crer. Avisa da necessidade, mas alguns não vão ligar, mas muitos vão receber. E aqueles que crerem, olha, não se esqueça, quando alguém crê, você vai lá, você dá um abraço, você glorifica, mas não se esqueça que aqueles que creem precisam ser. Por quê? Porque os que creem e for batizados vão ser salvos. E o que significa isso? Crer e ser batizado para ser salvo, o que significa isso? Lá em Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, o apóstolo fala assim, né? Para aquelas pessoas, por exemplo, que creram e que foram batizadas, né? Então ele fala assim: que diremos, pois, ao batizado pensando, ó, que eu digo agora? Permaneço no pecado para que seja
a graça de Deus mais abundante, o que eu faço agora? Agora, peraí, deixa eu pensar. Eu criei e fui batizado. E todo mundo fala para mim que Deus é graça, que graça é favor imerecido, mesmo que eu não mereça, então Deus é graça, Deus é graça, Deus é graça. Então o que eu faço agora? Agora eu sou batizado. Eu permaneço numa vida do pecado porque Deus é graça? Aí no versículo 2 vem a resposta. De modo, como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele morremos? Ou não morremos? O batismo, o que é o batismo? O batismo é a nossa morte. O batismo é a nossa morte. A gente crê. E a gente fala assim, mas eu sou pecador. Aí o Evangelho fala assim, mas se você crê, e se você morrer, Deus faz nascer em você uma nova criatura. Ó. Nós precisamos então, para a gente poder viver em comunhão com Deus, nós precisamos nos tornar uma nova criatura. Nicodemos, um homem, o mais capacitado na época de Jesus, ele foi até Jesus e perguntou assim para Jesus, Jesus, o que eu faço para eu poder entrar no reino de Deus? E Jesus falou para ele, puxa, você não sabe disso? É simples. Você precisa crer e você precisa nascer de novo. Aí virou a cabeça dele, muito embora ele fosse uma pessoa muito capaz de nascer de novo, ele falou assim, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe sendo desse tamanho? Aí Jesus disse para ele, mas puxa, você não sabe disso? Não é nascer do ventre, porque quem nasce da carne você precisa nascer da água e do Espírito. Da água, batismo nas águas. Espírito, batismo no Espírito, que vem logo depois das águas. Quem nasce na carne tem um pai, tem uma mãe. Mas quem nasce no Espírito, se torna filho de Deus. Você pode aplaudir Jesus, pode glorificar. Olha só, né? Então, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Sabe? Não dá para ignorar isso. Quantos batizados temos aqui? Quantos batizados temos aqui? Não dá para ignorar isso, né? Mas o diabo quer fazer a gente engolir isso, sabe? Quando ele cria oportunidades para que a gente se envolva no pecado. Quer fazer a gente ficar engasgado. Para ele poder chegar diante de Deus e nos acusar. E nos apontar. Mas nós precisamos reagir. E ao invés de sermos engasgados, nós precisamos engasgar o diabo. E prevalecer sobre ele. Porque está escrito, em meu nome vocês expulsarão, expulsa eles da sua vida. Não fique engasgado sendo batizado, mas faça os demônios serem ensurdecidos, serem calados, serem obstruídos, pelo nome precioso de Jesus que há sobre você. Aleluia! Aí o versículo 4 fala assim, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. Diga assim, eu nasci de novo. Fala para quem está do seu lado agora, fala assim, eu morri com Cristo. Diga, nasci de novo, morri com Cristo. Então ele fala, como Cristo,
na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de... Porque, presta atenção, se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua... Peraí. Eu estou entendendo direito? Parece que as nossas diferenças estão acabando. Parece que eu estou ficando igual a ele. Peraí. A gente, sendo grande, pode nascer de novo? Pode. E eu posso morrer como ele morreu, igual. E eu posso ressuscitar como ele ressuscitou. Esta é a promessa. Por isso que ele é Cristo. Diga Cristo. Diga assim agora na vitória. Ó. E nós somos cristãos. Pode aplaudir, glorificar. Tem semelhança? Tem semelhança? Oh, glória! Quando alguém te perguntar assim, escuta, quem é você? Ah, eu sou o Silvio, sou o Simeone. Eu não respondo não. Quem é você? Eu me igualo a ele. Eu sou um cristão. Ó, que honra. Ele é o meu Cristo. E eu sou semelhante. Fala para quem está dizendo, eu sou cristão, fala. Eu sou cristão, fala, eu sou batizado. Aleluia. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, olha isso, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho. Foi, não foi? Pergunta para quem está do seu lado, fala, foi, não foi? Foi ou não foi? Ah, parece que te respondeu aí, foi, que foi? Foi. Fala, foi. Foi. Aquele não existe mais. Aquele está sepultado. Amém? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Presta atenção nisso. E não sirvamos mais o pecado como... Aleluia. 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 Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Aleluia. 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 Fala, eu nasci de novo. Sou batizado. Morri na morte dele. E ressuscitei na ressurreição dele. E agora já não sou mais escravo. Ó, pisa na cabeça de Satanás assim, fala assim, ó, escravo do pecado. Mas agora ele vive em mim. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. Aleluia. Pode dar um glória bem alto. Aleluia. 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 Levanta suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por uma noite
tão especial. Tudo que nós, meu Deus, vivemos aqui, Pai, nós queremos te agradecer e te pedir para que o Senhor nos prepare, para que a nossa ida, meu Deus, possa, ó Pai, ser conduzida pelo Teu Espírito Santo, e que a bênção desse lugar, meu Deus, possa ser levada em nossas vidas, Pai, e que a gente possa proclamar Jesus, que a gente possa, ó Deus, ser bênção, que a gente possa transformar momentos, que a gente possa ser, meu Deus, o bálsamo, que a gente possa ser a oração, que a gente possa ser, Pai, a resposta do céu, meu Deus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Bem forte para Jesus agora, bem forte.